Bem-vindos ao podcast Conversas Energéticas, no qual divulgamos projetos da área de energia e ambiente. Eu sou a Lara Ribeiro. E eu sou a Carolina Crespo. Neste episódio temos conosco o José Silva, professor e investigador na área de energia solar no nosso departamento. E hoje ele vem falar-nos sobre células solares multijunção baseadas em silício cristalino. Professor, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e, pelo que nós andamos pesquisando, o professor estudou física na Faculdade de Ciências. O que é que lhe despertou o interesse para a área de energia solar? E há alguma curiosidade acerca do seu percurso acadêmico e profissional que o professor gostaria de partilhar conosco? Sim. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar com vocês. Pronto, o meu percurso foi, digamos que não é um percurso muito linear. Eu comecei por fazer o curso de Física, fiz inclusive um mestrado em Física da Matéria Condensada Teórica e de facto eu tinha esse percurso porque de facto gosto de Física, gosto do desafio intelectual mas de facto eu cheguei ao final do mestrado e senti que queria algo um pouco diferente, algo mais multidisciplinar e algo mais aplicado, sentir que estava mais próximo da aplicação. E foi um bocado por aí que surgiu a ideia de fazer depois o doutoramento em energia fotovoltaica, também porque a oportunidade surgiu no grupo de aplicações fotovoltaicas e semicondutores da Faculdade de Ciências. E pronto, e começou o meu percurso nas energias renováveis, em particular na energia solar, e cá estamos. Um dos aspectos que eu acho que eu gosto do meu percurso é o facto de ter trabalhado em vários sítios diferentes. Eu creio que não haverá muitas pessoas que possam dizer isto, pelo menos em Portugal, que é, eu trabalhei no meu doutoramento, trabalhei portanto, na dopagem do material de base das células de silício, trabalhei no melhoramento dos contactos metálicos das células de silício quando estive a fazer um pós-doc em Lyon, em França. Fui trabalhar para Perpignan, também em França, na passivação da superfície das células de silício. E curiosamente, uns anos mais tarde, já depois de ter voltado para Lisboa, fiz uma estadia de 3 meses no Instituto de Energia Solar em Madrid, no qual trabalhei na formação da junção PN, portanto, na difusão, portanto, na formação de emissores de boro. E é uma coisa que E curiosamente agora tenho um projeto na parte da texturização da superfície. Portanto, agrada-me poder dizer que trabalhei em todos os passos do fabrico de uma célula fotovoltaica de silício. Isso é um aspecto que eu acho me orgulha. Começando agora a abordar o tema que nos traz aqui hoje, o professor podia dar-nos alguma contextualização sobre como é que o silício cristalino se tornou a tecnologia dominante nas células fotovoltaicas? Sim, há muitas razões para isso. A primeira das quais é o silício ser um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, o que faz com que produzir, portanto, a matéria-prima seja, digamos, acessível. Se bem que depois a sua purificação ainda envolve custos e algum impacto ambiental, há que dizê-lo. Outra das razões fundamentais para o silício se ter tornado tão importante foi o facto de, a partir de meados do século XX, o silício se ter tornado o material mais importante da indústria de semicondutores. Toda a tecnologia de semicondutores foi desenvolvida a partir de um certo momento, sobretudo baseada em silício. Todas as técnicas e digamos que o silício passou a ser um material extremamente estudado. Quando se começaram a desenvolver as células fotovoltaicas em silício, digamos que a tecnologia fotovoltaica do silício cresceu sobre este conhecimento, cresceu sobre toda esta experiência acumulada e portanto, foi fundamental
para o silício fotovoltaico, digamos, a história que já existia na indústria dos semicondutores. Pronto, depois, claro, há uma razão que essa é fundamental, e que é o silício tem um hiato de energia, portanto, é um semicondutor que tem um intervalo entre a banda de condução e a banda de valência de 1.2 electronvolt, que é um valor bastante ajustado para absorver uma grande quantidade da energia solar. O professor poderia nos falar um pouco sobre os tipos de perdas associadas às células fotovoltaicas e até que ponto é, em teoria, possível reduzi-las? Portanto, as células fotovoltaicas convencionais, as mais utilizadas, são formadas por um material semicondutor que, para produzir a eletricidade, vai absorver fotões com uma determinada quantidade de energia, e digamos que é essa energia que o material semicondutor absorve portanto, da energia solar, dos fotões, que vai permitir produzir eletricidade. Portanto, o material semicondutor absorve um fotão que tem que necessariamente ter energia igual ou superior à energia de ato do semicondutor, ou seja, à diferença de energias entre a banda de condução e a banda de valência. Portanto, todos os fotões que chegarem portanto, à célula solar e tiverem uma energia inferior a esta, não podem ser absorvidos, porque não chegam para, digamos, excitar o eletrão da banda de valência para a de condução. Portanto, estes fotões são perdidos. Para além disso, todos os fotões que têm energia acima desta energia de ato vão perder o excesso de energia, ou seja, a energia que têm a mais da energia de ato, vão perdê-la por condução. Cada fotão absorvido só pode transmitir de forma útil uma energia igual à energia de ato. Ora, logo destes dois fenómenos, aos quais nós não podemos escapar, é associado ao facto de ser um fenómeno quântico, estes dois fenómenos provocam logo uma perda de 40% da energia. Para além disso, há as chamadas perdas termodinâmicas. Pronto, isto eu não vou entrar em detalhe, pois muitas vezes esquecemos, mas a célula solar é uma máquina de Carnot, sendo uma máquina de Carnot, tem também as perdas de Carnot associadas, e portanto, tudo junto, nós perdemos quase inevitavelmente cerca de 60% da energia que chega do Sol à célula solar. E para estas células convencionais, que podemos chamar de monojunção, por oposição às de multijunção que falaremos a seguir, nós temos no máximo de energia aproveitável pela célula 33%, mais ou menos. Estas tecnologias de silício cristalino permitiram um forte crescimento da capacidade de produção da energia fotovoltaica até hoje, mas, como estávamos a ver, é uma tecnologia que está próxima de alcançar o seu limite teórico de eficiência. E nisto surge o conceito que o professor já mencionou, da célula multijunção, ou célula tandem, que aparece como uma forma de permitir que se ultrapasse esse limite. Queria que falasse um pouco sobre qual é o princípio de funcionamento destas células e de que modo é que permitem obter uma eficiência superior às de silício. Pegando um bocadinho nesta ideia de que uma célula só pode aproveitar os fotões que têm energia superior à energia de ato do material. Por outro lado, se os fotões têm energia muito superior à energia de ato, nós estamos a perder uma grande quantidade de energia, que é a diferença entre as duas, portanto, entre a energia do fotão e a energia de ato. Uma forma muito eficaz de resolver estas perdas é utilizar células de multijunção, que basicamente são conjuntos de subcélulas, cada uma especializada em aproveitar uma fração do espectro solar. Assim, eu posso, por exemplo, ter uma célula que é especializada portanto, com um hiato de energia especializado em absorver fotões infravermelhos, portanto, os menos energéticos, uma célula especializada em aproveitar os fotões da região visível, e uma célula especializada em absorver fotões
portanto, do ultravioleta, portanto, dos mais energéticos que há no espectro solar. Sendo assim, qualquer delas vai aproveitar com muito mais, digamos, rendimento os fotões de cada zona do espectro e a eficiência conjunta destas 3 subcélulas vai ser muito superior à que poderíamos observar só com uma célula de um material. Portanto, não estamos limitados pelos 33%, podemos ir muito mais além. E hoje em dia, a célula de multijunção com maior eficiência é uma célula de multijunção de 6 subcélulas, e é fácil de perceber que quanto mais dividirmos o espectro e quanto mais subcélulas tivermos, mais podemos ir além em termos de eficiência. E, portanto, com 6 subcélulas, foi o máximo que se fez até hoje, consegue-se chegar a 40% de rendimento de absorção para a iluminação de um Sol e 47% com luz concentrada, portanto, sob concentração solar. E estes são os recordes mundiais, e, portanto, muito superiores ao que se consegue com as células de silício. E por quais motivos é que são tão pouco usadas? Ou melhor, em que campos é que elas são mais usadas atualmente? O problema destas células é simples de explicar. As restrições que se impõem no seu método de produção faz com que sejam muito mais caras. É também fácil de perceber que, ao estarmos a produzir várias subcélulas, necessariamente o custo vai ser maior do que fazer só uma célula, não é? Portanto, se por um lado nós poderíamos pensar que quanto mais subcélulas juntarmos, podemos ir mais além em termos de rendimento, não é difícil de adivinhar que isso também vai encarecer os custos. E, de facto, elas são mais de 100 vezes mais caras do que as células de silício, que se produzem em massa, e, portanto, ainda que têm eficiências que chegam a ser cerca do dobro das células de silício, não chegam para justificar e para que haja uma indústria para as produzir. É verdade que podemos pensar que, se fossem produzidas de forma mais massiva, os custos podiam baixar um pouco, mas é também verdade que há alguns problemas fundamentais que é preciso resolver para que possam se tornar mais baratas. Na arquitetura convencional, em que as subcélulas são empilhadas verticalmente, há uma restrição que se impõe, que é, portanto, os diferentes materiais que compõem as diferentes subcélulas têm que ter uma coerência de rede. Portanto, estamos a falar de materiais cristalinos e, portanto, tem que haver uma coerência do parâmetro de rede entre as diferentes camadas. Portanto, isto é uma imposição que torna o processo mais, digamos, lento, e sempre que é mais lento quer dizer mais caro. Há também a restrição de que as células estão ligadas em série. Isto implica que têm que todas ter a mesma corrente. Tudo junto faz com que, de facto, são essencialmente aplicadas em aplicações espaciais, desde logo porque aí o custo já não é um fator tão importante. Estamos a falar em colocar em satélites, todo o equipamento é extremamente caro e, portanto, a fração do custo que representam as células fotovoltaicas não é assim tão relevante. Os materiais que se utilizam são também interessantes para serem aplicados no espaço, porque têm taxas de degradação mais baixas que o silício, mas no mercado terrestre, por enquanto, é difícil conseguir que elas penetrem. Há já agora outro dado importante. Portanto, a eficiência quer dizer produzir mais energia por unidade de área. Isso é muito importante quando estamos a pensar, por exemplo, num satélite, porque nós temos uma área muito limitada e temos que ter a energia do satélite toda produzida ali. Numa aplicação terrestre não é assim tão importante, porque a limitação de espaço não é assim tão grande. E dado que por hora chega à Terra mais energia do que as necessidades que a unidade precisa durante um ano, a eficiência não é muitas das vezes assim tão importante. Tivermos área suficiente. Em teoria, seria possível aumentar indefinidamente o número de subcélulas? E, relacionado com isto, existe algum limite teórico para a eficiência destas células? Claro, em teoria sim, podíamos aumentar até ao infinito. A principal razão para não o fazermos: quanto mais subcélulas, mais processos,
maior o custo e, portanto, não seria evidentemente racional a nível económico fazer um número superior. Não sei qual é que será o máximo lógico, mas no limite podíamos fazer, não é? E podíamos dividir o espectro solar, portanto, quiséssemos, e quanto mais o subdividíssemos, melhor estaríamos a aproveitar a energia. E o limite, considerando um número infinito de junções, assim de cabeça, 68% para a iluminação de um sol e 86% sobre concentração. Portanto, é substancialmente superior à de uma célula de monojunção e pronto. E é sem dúvida um caminho interessante para conseguirmos ir para além do limite a que estamos condicionados com uma célula de monojunção. Quais as vantagens das células multijunção baseadas em silício cristalino e de que modo é que estas poderão dar resposta a alguns dos desafios associados às células multijunção? A ideia base, portanto, digamos, desse caminho tecnológico é esta. Ok, temos as células de multijunção, que são, digamos, o caminho mais promissor para aumentar substancialmente a eficiência das células fotovoltaicas e depois dos painéis e sistemas fotovoltaicos, mas são muito caras. As que nós conseguimos produzir hoje são muito caras. E, por outro lado, temos o silício, que é extremamente competitivo. Nós estamos a produzir sistemas fotovoltaicos baseados em silício cada vez mais baratos e, portanto, a ideia seria, então, e se conseguíssemos juntar estes dois caminhos, ou seja, vamos fazer células de multijunção, mas usando como base as tecnologias de silício cristalino. Nós vamos usar todo o conhecimento e todas as técnicas que estão muito bem desenvolvidas e nos permitem produzir células com já uma muito boa eficiência a baixo custo e vamos tentar fazer, digamos, pôr outras subcélulas, juntar outras subcélulas ao silício e chegar àquilo que, no fundo, todos desejamos, que é células de muito elevada eficiência a baixo custo. E esta é uma linha que tem tentado ser explorada por uma grande parte da comunidade fotovoltaica. O projeto em que o professor está envolvido propõe uma arquitetura de célula tandem alternativa com 3 terminais ligados em paralelo. Como é que isto funciona e quais é que são os potenciais benefícios disto? Portanto, a proposta da célula de 3 terminais, que também é uma ideia que tem ganho algum espaço recentemente, é justamente pensar que se as células não tiverem em série, e neste caso tiverem em paralelo, portanto, este é uma das propostas alternativas. Outra proposta ainda seria a dos 4 terminais, que as células estão simplesmente, portanto, não há ligação entre as células e digamos que os portadores de carga seriam recolhidos separadamente a cada subcélula. Qualquer dos dois caminhos nos liberta da restrição das subcélulas estarem ligadas em série. E, portanto, nós, ao não termos as células ligadas em série, dá-nos uma grande, digamos, liberdade na produção, da espessura que cada subcélula tem que ter, porque já não temos a restrição de que todas as subcélulas tenham a mesma corrente. E, portanto, nós podemos otimizar separadamente a corrente de cada subcélula. Isso pode ser muito interessante e de facto, pode contribuir para reduzir os custos de produção da célula de multijunção. Por outro lado, isto é um aspecto que é importante se pensarmos em aplicar estas tecnologias no mercado terrestre, é que ao longo do dia, e isto acontece sobretudo na Terra, não tanto fora da atmosfera, ao longo do dia, seja porque há nuvens, seja porque até é próprio da variação do espectro solar ao longo do dia, há variações do espectro solar ao longo do dia. Isto quer dizer que nós não temos sempre a mesma quantidade de fotões em cada zona do espectro. E, portanto, se nós temos células de multijunção, que uma está a absorver uma zona do espectro, outra está a absorver outra zona do espectro, é fácil de perceber que se, por exemplo, numa determinada altura do dia, os infravermelhos deixam de estar presentes, a subcélula que está a receber os infravermelhos vai começar a perder muita parte da sua corrente. E, portanto, se elas estiverem todas em série, compromete toda a produção da célula de multijunção. Isto não acontece numa célula de 3 terminais, porque justamente as células não estão em série e então cada célula produz a sua corrente separadamente das outras.
portanto, um outro aspecto importante desta geometria dos 3 terminais, que também se teria já agora para dos 4 terminais. Agora, aqui há sempre lados, não há só lados positivos, não é? Se pomos 3 terminais, as ligações, e por exemplo fazer as ligações depois das células todas portanto, extrair a energia no painel fotovoltaico, torna-se um bocadinho mais complicado e torna-se ainda um bocadinho mais complicado se tivermos 4 terminais. Portanto, há sempre coisas que se têm, há sempre compromisso. Isso é uma regra de ouro em tudo o que fazemos na tecnologia fotovoltaica. Temos que pensar o que estamos a ganhar e o que estamos a perder sempre a cada passo. Não há soluções perfeitas. Como vimos, um problema velho das células tandem é a necessidade de maior quantidade de materiais e materiais menos abundantes do que o silício, o que aumenta os custos e faz com que não sejam comercialmente viáveis para a maioria das aplicações. De que modo é que esta nova abordagem pode ser diferente? Mais do que a quantidade de materiais, portanto, nas células de multijunção, um aspecto que torna mais caro, e esse é difícil de fugir a ele, é que nós depositamos muitas camadas. Para cada célula, a camada N, a camada P, depois temos que fazer uma separação, digamos, entre as subcélulas, para elas não estarem em curto-circuito, e, portanto, nós temos 15, por vezes 20 camadas diferentes. E claro que isto demora tempo a fazer, e como eu já referi há pouco, demora mais tempo, é maior o custo. Portanto, a complexidade dos processos é um dos aspectos portanto, que mais encarece a produção das células de multijunção. E é claro que se juntarmos a isso, terem que ter coerência de parâmetros de rede e terem que ter a mesma corrente, torna, portanto, a coisa ainda mais cara. Caminhos. De facto, é evidente que temos que evitar materiais que sejam muito raros, desde logo porque se nós estamos a pensar uma tecnologia que queremos que seja massificada, que seja utilizada por todo o lado para produzir eletricidade a partir da energia solar, nós queremos à partida eliminar, digamos, esta nuvem no futuro de vai faltar matéria-prima, não é? Portanto, nós não queremos basear uma tecnologia num material que à escala de 10 anos esteja a escassear se o mercado crescer muito. Por isso devemos evitá-lo. Curiosamente, uma das maneiras de tornar viável a utilização de materiais mais raros é justamente a utilização de processos de captura de luz. Porque os processos de captura de luz permitem, com a mesma quantidade de material, produzir muito mais eletricidade. Portanto, os processos de captura de luz tipicamente fazem com que a absorção de fotões seja muito maior para a mesma quantidade de material e, portanto, é um processo, é uma técnica que permite, por vezes, viabilizar a utilização de materiais menos abundantes. Portanto, este é um dos caminhos. Os outros é aquilo que falámos, não é? Portanto, outras técnicas é aquilo que falámos, a dos 3 terminais é um caminho, utilizar o silício penso que também é um caminho importante, sim. O professor mencionou as técnicas de captura de luz. No seu caso específico, o professor tem trabalhado na aplicação de técnicas de texturização química assistida por metais ao silício cristalino, mais especificamente na técnica MACE. De forma geral, como é que isto funciona e qual foi o trabalho que o professor desenvolveu de um ponto de vista mais prático? Sim, portanto, a técnica de MACE, que é acrónico para Metal Assisted Chemical Etching, a texturização química assistida por metal. Portanto, nesta técnica nós utilizamos, e no caso específico da nossa, porque há várias variantes, nós utilizamos 2 compostos químicos que são em inglês etchants, portanto são os que vão fazer o ataque químico, digamos assim, os compostos que fazem o ataque químico são o ácido fluorídrico, HF, e o peróxido de hidrogênio, H2O2. Estes, digamos que só por si fazem o ataque químico da superfície.
a presença de um metal nobre, e que no nosso caso foi a prata, vai permitir localmente catalisar a reação, daí o metal assisted, onde sempre que se deposita digamos um ião de prata, vai contribuir vai doar buracos para a reação, vai acelerar a reação de oxidação do silício na sua vizinhança. Isto faz com que em determinados pontos da superfície a reação é muito acelerada, e isto permite obter texturizações mais profundas e, portanto, que vão reduzir mais eficientemente a refletividade da superfície. É uma técnica que nós desenvolvemos, e o que nós fizemos foi uma caracterização bastante extensa da dependência, tanto da dinâmica de reação na composição do bem químico, das frações de ácido fluorídrico e de peróxido de hidrogênio na solução, também o papel da temperatura e naturalmente a evolução ao longo do tempo. Também estudámos a importância, digamos, do tratamento inicial da superfície antes de fazer este banho. Curiosamente, já agora refiro, um colega vosso, o Adiller Frota, fez a sua tese de mestrado no âmbito deste projeto, então esteve a trabalhar no desenvolvimento da técnica de Mace, e inclusive a tese dele ganhou um prémio há pouco tempo, que me deixou muito feliz. E, portanto, isto tem sido desenvolvido ali no laboratório de aplicações fotovoltaicas e semicondutores. E chegámos a valores portanto, reduzimos a refletividade até valores inferiores a 3%, o que é bastante interessante. Esta técnica tem o potencial para se tornar comercialmente viável? Sim. Esta técnica tem algumas características que a fazem com que seja muito atraente para a indústria fotovoltaica. Desde logo, não precisa de utilizar equipamentos caros. Digamos, o investimento inicial associado não é muito significativo. Por outro lado, é simples de executar, não é muito complicado fazê-la, pode ser feita de forma rápida e também é fácil de escalá-la para grandes áreas. Neste momento, o mercado fotovoltaico está-se a virar cada vez para células maiores. Neste momento já vamos em células com 20 cm por 20 cm quadrados. Portanto, é importante que uma técnica seja fácil de aplicar em áreas muito grandes. E esta técnica, de facto, tem esse potencial. E, portanto, isto tudo junto faz com que é uma técnica que possa ser introduzida no processo de fabrico de células sem encarecer o processo. E, portanto, já há algumas companhias que estão a introduzi-la nas suas linhas de produção. Quais são os próximos passos na investigação deste tópico? Assim, do que me é dado a ver, e digamos que há dois aspectos muito importantes nesta técnica. Eu creio que a sua capacidade de reduzir de forma muito significativa a refletividade das superfícies, isso está demonstrado, já não há dúvidas para ninguém. Acho que talvez os dois aspectos mais importantes são: é importante ter atenção que a utilização de prata, e se fosse outro metal qualquer teria o mesmo problema, pode ser um problema. Isto é, nós temos que remover quaisquer vestígios da presença de prata da superfície antes de passar aos passos seguintes, porque de facto a presença de metais na superfície do silício pode ser muito comprometedor para a qualidade depois do dispositivo, porque tem o potencial de gerar recombinação dos portadores de carga gerados, eletrões e buracos. Portanto, a questão da limpeza acho que é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. E outra questão é a passivação de superfície. Estas texturizações são muitas das vezes bastante, digamos, anisotrópicas e frequentemente também muito profundas, e isso nós temos na superfície, as superfíes das células. Portanto, isto é um aspecto fundamental da formação de uma célula fotovoltaica, que é: a célula fotovoltaica portanto, em silício, é composta por um material muito bem organizado, que é o silício cristalino. Mas chegamos à superfície e, se nós não fizermos uma boa, digamos, cobertura da superfície com um material que tipicamente tem que ser um isolante, um dielétrico, nós vamos ter muitos problemas com a quantidade de portadores de carga que são perdidos na superfície. Portanto, a passivação de superfície é essencial para termos uma boa eficiência de células. E uma superfície que seja muito anisotrópica e também muito, digamos, com uma grande profundidade, dificulta o processo de passivação. E, portanto, a passivação das estruturas criadas pela técnica Mace é um aspecto, digamos, sensível.
entrevista com o professor José Silva sobre células solares multijunção baseadas em silício cristalino. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, professor. E aos nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo episódio. Deus, muito obrigado.